A região de cabeça e pescoço não incomumente é acometida por processos infecciosos e abscessos. Esses abscessos cervicais podem ter uma progressão rápida e com complicações de difícil controle e serem fatais. Eles não podem ser subestimados quanto ao seu perigo e devem ser prontamente avaliados tanto pelos clínicos e cirurgiões como por quem trabalha com diagnóstico por imagem. O conhecimento dos compartimentos cervicais é essencial para o entendimento das possíveis vias de propagação das infecções. Temos vários agentes causais envolvidos nesses abscessos cervicais. Vai depender da topografia do abscesso e da situação do próprio paciente. O Streptococcus viridans é um agente bastante comum por ser muito frequente na região de cavidade oral. Os anaeróbios estão sempre presentes, principalmente em abscessos de origem dentária. Os Staphylococcus aureus, os gram negativos, também são muito frequentes. Não esquecer que os pacientes imunossuprimidos e diabéticos podem ter agentes microbiológicos não comuns, não usuais na formação desses abscessos. As manifestações clínicas são dependentes da topografia do abscesso, mas tem alguns dados em comum. Todos apresentam dor intensa, tem aumento de volume local ou periabscesso, tem calor, tem vermelhidão. Em resumo, a tríade clássica das infecções tumor, rubor e calor quase sempre está presente. É frequente encontrarmos trismo, principalmente em abscessos, obviamente, localizados na periferia do espaço mastigador. Comumente, o masseter e os músculos pterigoides, principalmente o medial, têm uma certa paresia pelo processo infeccioso. Nós já vimos que o ramo motor do mandibular é que inerva essa parte dessa musculatura e pode ter uma certa perda da sua atividade pelo processo infeccioso. Disfagia é muito frequente. É frequente a presença de disfonia, principalmente nos abscessos, obviamente, tonsilares ou em de regiões que vão causar alguma dificuldade na movimentação da língua. As paresias unilaterais da língua também não são infrequentes por um comprometimento do 12º do hipoglosso nessa região, quando as infecções ocorrem e acometem essa parte da língua. Então, temos uma série de manifestações clínicas que vão depender principalmente do local onde isso está ocorrendo. Mas o mais importante é não esquecer que esses processos são extremamente importantes, devem ser prontamente avaliados e diagnosticados e terem uma conduta, muitas vezes em nível emergencial. Vejam o caso dessa paciente. Era uma criança de 11 anos que entrou via PS com boa parte daquelas manifestações clínicas já descritas. Um estado toxêmico, muita dor, dificuldade em falar e, obviamente, foi examinado pelo pessoal do pronto-socorro e logo viram que tinha um grande aumento em sua região amidaliana ou na parede, ao menos, de orofaringe e solicitaram esse exame para complementação. Vejam que na porção mais cranial do exame, ainda no rinofaringe, nós já temos uma assimetria importante nessa topografia. Desse lado direito, nós vemos perfeitamente aqui a entrada do tórus tubário, a fossa de Rosenmiller, a abertura do tórus, em resumo, a morfologia habitual do rinofaringe. E desse lado já temos uma parede bastante espessada, que já está deformando a morfologia habitual. Se continuarmos a descer o exame, vemos que esse aumento da parede lateral do faringe se mantém. Aqui nós já estamos praticamente na cavidade oral,
e orofaringe, e vemos que continua esse espessamento, que está inclusive comprimindo lateralmente o espaço parafaríngeo desse lado e até causando um borramento do seu tecido adiposo. Conforme vamos descendo, vemos que começamos a ter acesso a uma coleção, a um aspecto sugestivo de coleção nessa parede do faringe, bem na topografia do que seria a loja amidaliana esquerda. Nessa topografia, portanto, encontramos essa região de hipoatenuação até com uma captação periférica, bastante sugestivo de um abscesso. Se continuarmos a descer o exame, vamos ver que esse edema ou esse processo mesmo infeccioso está se continuando já pela região do hipofaringe. Nós temos aqui a epiglote e a região do seio piriforme desse lado também está espessada, já borrando inclusive a prega área epiglótica desse lado e deslocando para a direita até essa estrutura toda laríngea. Então, nós temos a formação de um importante abscesso em topografia de loja amidaliana esquerda, que está causando uma propagação desse processo pela parede esquerda do orofaringe, mas também causando um edema importante, tanto no rinofaringe como na porção mais inferior, no hipofaringe. Nessa projeção coronal, nós vemos nitidamente que essa coleção ela está tanto localizada na topografia da loja amidaliana, como também se propaga por praticamente toda a parede esquerda do orofaringe. É uma coleção bastante extensa e leva a esse grande edema que nós já vimos até a região do rinofaringe e inferiormente para a região do seio piriforme na hipofaringe. É comum encontrarmos nesses processos, obviamente, por ser um processo infeccioso, bastante agressivo, bastante agudo, temos também linfonodomegalias abundantes. É um aspecto bastante comum em todos esses casos de processos infecciosos com abscessos nessas regiões de cabeça e pescoço. Vejam nesse plano sagital que vemos perfeitamente essa coleção ocupando a topografia da loja amidaliana e também se projetando sobre a parede esquerda do faringe. É importante aqui ressaltar que esse espaço que estamos vendo, essa linha mais hipoatenuante, é na realidade um edema que está existindo na região do retrofaringe. Isso não é um abscesso que esteja se propagando nessa topografia, é muito comum os processos infecciosos, abscessos que ocorrem na região de cavidade oral, orofaringe ou mesmo em outros locais, causarem esse edema na topografia do retrofaringe. Nós conseguimos distinguir perfeitamente o retrofaringe mais o espaço pré-vertebral, todos juntos, mas sem um grande aumento na sua topografia, simplesmente separados por esse edema que nitidamente faz a transição entre a parede do tubo faríngeo e essa região. Para nos localizarmos adequadamente, vamos utilizar esse esquema. As lojas amidalianas são as estruturas linfóides recobertas por uma cápsula com vasos e nervos localizadas exatamente entre os pilares anterior e posterior. O pilar anterior é formado pelo músculo pálato glosso, obviamente revestido pela mucosa da região do orofaringe, e o pilar posterior é formado pelo músculo pálato faríngeo, também revestido pela mucosa. A loja amidaliana encontra-se exatamente entre esses dois pilares. Essa outra imagem, esse outro esquema, é uma representação do tubo faríngeo aberto, obviamente, em sua parede posterior, como se estivéssemos rebatendo as suas duas paredes lateralmente e olhando o faringe de trás para frente. Então, o que vemos na região do orofaríngeo é a presença das lojas amidalianas,
que aqui nesse caso, como estamos olhando de trás para frente, estão na frente dos pilares posteriores, são essas estruturas, e por aqui é fácil entender o motivo pelo qual um abscesso nessa região se propaga pela parede do faringe. Estão em íntimo contato todas essas estruturas. O abscesso que se forma na loja amigdaliana, que já pertence ao orofaringe, rapidamente se propaga entre os tecidos musculares da parede do faringe. É o que vimos nesse caso, transformando toda essa parede num abscesso bastante grande, com o edema inclusive se propagando para o rinofaringe. E inferiormente, esse mesmo abscesso / edema também se propagou para a região do seio piriforme, inclusive obliterando a pré-agária epiglótica e desviando essa laringe no lado contralateral.